Olá, gente querida, povo abençoado, estamos para mais um vídeo. Quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, começando essa semana, refletindo nas Escrituras e trazendo o que Deus tem de melhor para nós, nos instruindo, nos corrigindo, nos direcionando de acordo com a sua santa e bendita palavra. Eu quero ler aqui o Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, verso 6, um texto muito conhecido, mas que traz verdades muito profundas para o nosso coração. Diz assim o texto, João 14, verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos, Jesus, ao se referir aos seus discípulos, usando essas palavras, está muito claro aqui que dentro do contexto em que Cristo, o Messias, estava inserido, juntamente com os seus discípulos, Jesus traz nessas palavras a lição do tabernáculo. Porque as três portas do tabernáculo também eram chamadas de caminho, verdade e vida. Por exemplo, a primeira porta, o caminho, a entrada do tabernáculo, no hebraico ela é chamada de derek. A palavra derek, referente a caminho, diz respeito à primeira entrada do tabernáculo. A primeira entrada do tabernáculo representa o momento em que o homem sai do plano material, sai do mundo pecaminoso e começa a ingressar no reino de Deus. Isso nos traz uma lição muito preciosa. Por quê? Porque só existe um meio de chegar-se a Deus, que é através de Cristo. E Cristo é a porta de entrada, é a porta de acesso ao reino de Deus, a chamada derek. E essa derek nos leva para a primeira entrada do tabernáculo, onde tem o altar do holocausto. Nesse altar do holocausto, no hebraico, essa palavra altar, misba, quer dizer lugar de morte. Mas, na verdade, o que representa esse lugar de morte? Representa o momento em que o velho homem morre e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. O que Deus está nos dizendo nesta manhã é que nós precisamos morrer de fato para este mundo. Não é possível nós vivermos no reino de Deus com uma vida dúbia. Uma vida em que nós vivemos para agradar o mundo e ao mesmo tempo queremos agradar a Deus. Queremos ser simpáticos com este mundo de trevas, pecaminoso, tenebroso e ao mesmo tempo queremos entrar pelo derek, o caminho. Não, se faz necessário morrer o velho homem, morrer a velha natureza e entrar no derek, no caminho, renascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Depois, Jesus fala acerca da verdade. A verdade aqui no hebraico é emet, que já trata da segunda entrada do tabernáculo, é quando se sai do pátio e se entra no santo lugar. E ali você tem alguns elementos do tabernáculo, que você tem a pia de cobre, você tem a mesa dos pães da proposição, você tem o altar do incenso e você tem a menorá, que é os castiçais, onde são acesas as 7 lâmpadas para iluminar o santuário de Deus. Claro que ia demandar muito tempo falar sobre todos esses elementos, mas eu quero ser aqui de forma sucinta, dizer para você que quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele se posiciona no seguinte sentido, que Ele é a verdade absoluta no que diz respeito a transmitir o conhecimento do reino, a transmitir o conhecimento do eterno. Por que isso, pastor? Porque você, principalmente para os acadêmicos, é muito comum você ouvir nos estudos científicos a expressão não existe verdade absoluta. Quando você vai estudar, ler filosofia, ler teologia, você vai pesquisar sobre os gregos,
e os gregos vão dizer que a verdade se chama alíntia. Alíntia é uma palavra grega que traz o conceito de verdade, que verdade histórica, verdade filosófica, verdade que vem através dos relatos, da precisão dos fatos. Por exemplo, para os romanos, o termo verdade, veritas, também diz respeito à verdade de precisão de relatos, de precisão de fatos. Para os judeus, o termo hebraico, além de emet, vem de emuná. Emuná, verdade da esperança, verdade de futuro. E quando Jesus fala que ele é a verdade, ele engloba todos esses conceitos, a verdade do passado, a verdade do presente e a verdade do futuro. E também significa dizer que ele não é uma verdade relativa. O que é uma verdade relativa? Algo que se comprova hoje e se desconstrói amanhã. Depois também, quando Cristo diz que ele é emet, a verdade, ele nos diz que ele não compactua com a mentira. Então, quem entra por esta porta, deixa toda mentira de lado. Tanto a mentira do dia a dia, a fala mentirosa, o engano, como a mentira teológica, a mentira da crença, a mentira que leva para a perdição eterna. Por isso, tome posse dessa palavra no seguinte sentido: nunca trabalhe com mentira. Tudo que é construído na mentira é destruído, se constrói como verdade hoje, amanhã desaba. Tudo que é construído na mentira não permanece. Tudo que é baseado na mentira é desmascarado. Tudo que é baseado na mentira tem aliança com Satanás, porque João 8,44 nos fala que o diabo é pai da mentira. E Cristo nos diz o seguinte, João capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Ele é a própria verdade. E a verdade vos libertará. Então, quando você trabalha com a verdade, entra pelas portas da verdade, você está liberto, você está livre. Por quê? Porque a mentira é uma escravidão. Então, hoje eu posso estar falando aqui para muitas pessoas que estão guardando mentiras por muitos anos, enganando, sustentando histórias inverídicas, histórias falsas, para manter uma aparência, e isso te escraviza. Então jogue para fora, troque a mentira pela verdade, viva na verdade, porque quem vive na verdade vive em Cristo, quem vive na mentira vive em Satanás. E por último, para concluir, fala da vida, Shaim. A palavra no hebraico vida é Shaim. E eu quero dizer para você que a vida no tabernáculo representa o lugar mais sagrado do culto judaico, o Santo dos Santos, onde nenhum israelita tinha acesso, apenas o sumo sacerdote, ainda uma vez por ano, para levar a Deus o clamor do povo no chamado dia da expiação. Meus irmãos, para entrar na vida, na plenitude, somente por Cristo. Nós não somos sumos sacerdotes. Nós não somos, a maioria de nós, pelo menos daquilo que a gente sabe, não temos descendência judaica. A maioria de nós não somos habilitados pela carne para se chegar até lá. Mas Cristo, quando rasgou o véu, e o véu era a sua própria carne, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, ele nos deu acesso pleno à presença do Eterno. E a presença do Eterno é a verdadeira vida. A vida não é somente trabalhar, ganhar dinheiro, ter uma família bonita, ter bens materiais. Tem gente que se sente realizado quando alcança isso na sua vida, mas isso não é vida. Isso é apenas uma parte da construção da existência humana. O que é a vida para nós é estarmos na presença do Altíssimo. E estarmos na presença do Altíssimo é suficiente para nós. O resto é secundário. Estar na presença dele, sim, isso é a verdadeira vida.
Por isso disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então tome posse dessa vida agora. Deixe tudo que é secundário para trás. Desapegue de coisas, se desapegue de coisas, se desapegue de lugares, se desapegue de pessoas. E se apegue a quem de fato interessa para a sua vida, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yeshua, o Hamashia. Que o Senhor, o Eterno, possa abençoar o teu dia, em nome de Jesus.